Olá, Luísa Chaves aqui. Eu sou residente do 2º ano de Medicina de Família e Comunidade. Atuo no interior de Minas Gerais, em uma cidade de 5 mil habitantes, com muita medicina rural. E hoje eu vim falar algo que muita gente me pergunta: como estudar após formada? Na faculdade existe um espaço separado para isso, a gente tem um estímulo, né, que são provas, professores, e depois de formado o estudo tem que continuar. E ele continua muito, em um volume muito grande, fazendo parte da rotina e fora do horário de trabalho na maioria das vezes. Mas como manter esse estudo? Não existe uma fórmula mágica, cada pessoa vai encontrar o seu método, e eu já começo a dica por aí: encontrar o seu método de estudo, entender como você aprende. Tem gente até hoje que estuda lendo e grifando, sendo que a gente tem evidência científica de que para a maioria das pessoas esse não vai ser o melhor método. Então, se conhecer e descobrir o melhor método de estudo vai ser o inicial para que esse estudo após formada aconteça da melhor forma. E como eu faço? Eu sei que eu aprendo muito ensinando, ouvindo e conversando sobre aquele assunto estudado. Então, eu gosto bastante de assistir cursos e aulas, né, que ativa a minha parte de ouvir. Eu desenvolvo alguns conteúdos e também dou aulas sobre esses assuntos, então me ajuda muito a fixar, né, a ativar a memória de evocação e trabalhar com a minha didática também. Não por acaso, depois que eu comecei a produzir os conteúdos na internet, eu sinto que os meus estudos deram um salto muito grande. E eu gosto muito também de discutir os casos. Uma virada de chave para mim, é uma mensagem que eu quero deixar aqui de sugestão para todo mundo, é parar de estudar sobre doenças e começar a estudar sobre as pessoas. Isso para mim é o principal. Depois que eu comecei a entender que eu não estava mais estudando sobre insuficiência cardíaca congestiva, eu estava estudando sobre a Dona Maria, que eu atendi na quinta-feira passada, que tem insuficiência cardíaca e que está fazendo uso de tais medicações e que deu uma descompensada e depois compensou e ela veio com o ecocardiograma e eu dei uma olhada no eco. Quando eu fui entender a pessoa, isso foi a virada de chave para mim. Eu nunca gostei de estudar muito sobre as doenças. Eu nunca gostei de ficar decorando e memorizando score e decorando coisa para a prova. Na verdade, eu nunca decorava isso e eu preferia muitas vezes errar isso na prova do que ficar memorizando isso. Eu usava meu tempo para outras coisas. Deu tudo certo, porque hoje em dia, ao invés de tentar memorizar esse tanto de coisa e ficar estudando sobre doença, eu estudo sobre as pessoas que eu conheço. Então essa é a minha grande sugestão. Eu tenho muitos cursos, eu comprei, eu também me inscrevi para cursos grátis, isso me ajuda bastante. Eu anoto os casos de interesse, os casos que eu percebo que são importantes ou que eu tive alguma dúvida, e eu vou aprendendo com esses casos. Eu não tenho problema nenhum em falar com a pessoa que eu vou estudar o caso dela, que é para ela voltar na semana que vem. O acesso, né, à longitudinalidade da atenção primária à saúde permite isso, então por que não usar? E as pessoas voltam, elas gostam disso, elas querem sim uma pessoa interessada que estude o caso delas. E eu não vou estudar um sangramento uterino anormal, como eu já tive um caso muito difícil, eu não vou estudar um diabetes insulino dependente descompensado, eu vou estudar as pessoas que estão precisando desse tipo de cuidado. E isso, para a memória, é incrível, porque existe também algo chamado afeto. E parte da memorização vem do afeto. Então, a partir do momento que eu sei o nome, eu sei a voz, eu conheço aquela pessoa, conversei com ela, eu sei quem ela é, eu consigo entender, inclusive, a experiência da doença, eu consigo entender muito mais do que somente a doença que ela tem. Isso, com certeza, faz toda a diferença. Então, hoje é isso. Eu queria deixar essa sugestão aqui de como eu estudo depois de formada. Então eu estudo usando aquilo que o pós-formada me dá de melhor, os meus pacientes. Por hoje é isso. Se você gostou, se você tem algum outro método, alguma outra sugestão, deixa no comentário. Se gostou, curte, se inscreve, compartilha essas coisas que eu tô aprendendo a fazer ainda, mas me falaram que é importante falar no final do vídeo. E um beijo!